Uma vez eu ouvi falar que os primeiros 30 segundos de uma pregação são os mais difíceis. Então estou esperando passar, peraí. Eu acho que me falaram errado, que ainda continua. Mas amém. Quando o pastor Felipe me chamou essa semana para trazer a palavra, eu fiquei pensando, né? Pai, o que o senhor quer que eu fale? O que o senhor quer falar comigo? O que a gente precisa entender nesse domingo de manhã? E aí, a primeira ideia que eu tive foi, pensei, vou pegar alguns esboços de pregações antigas minhas ou alguma coisa desse jeito e vou trabalhar em alguma coisa sobre isso, alguma coisa que eu já fiz, já tenho meio pronto. E no mesmo momento que eu comecei a orar e buscar, veio uma passagem na minha cabeça que diz, que está em Lamentações 3, 21 e 23. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. E o que mais me chamou a atenção nisso que veio à cabeça foi que se renovam a cada manhã. Então, no mesmo instante, o Espírito Santo me lembrou do maná. E o maná está em Êxodos 16, 4. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Então, hoje, nada de pão requentado. Certeza que Deus trouxe um pão novo para a gente. E eu continuei buscando, vendo o que era para eu falar. Que para mim, assim, um dos aspectos mais difíceis em trazer uma palavra é saber o que trazer nessa palavra, o que Deus quer falar, e tentar bloquear o ser humano e sim deixar o Espírito Santo falar. Então, continuei orando, continuei lendo, folheando a Bíblia, orando, louvando, agradecendo a Deus pelas coisas que Ele tem feito na minha vida, tem feito na vida da minha família. E no meio da minha oração eu comecei a abençoar a minha família, pedindo coisas principalmente para o Benjamin, para a Joana, para que eles cresçam, desenvolvam, sempre perfeitamente, embaixo da palavra de Deus, embaixo da unção de Deus, e isso foi o que veio trazendo no meu coração. E enquanto eu estava no meio da minha oração, me veio o título da pregação de hoje, que é: o que sai da sua boca? Com certeza você já ouviu falar, ou até mesmo você já falou, cuidado com o que você fala, pois as palavras têm poder. E você está certo, está muito certo, a palavra realmente tem poder. Tudo que a gente fala tem poder para alguma coisa. Em Provérbios 18 diz, vocês verem como é tão pesado às vezes o que a gente fala: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A Bíblia, que é a palavra de Deus, nos orienta sobre isso. Fala que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E eu volto a perguntar: o que você tem falado? Muitas vezes a gente escuta uma expressão de cuidado com o que você fala, né? E a gente acaba nem ligando, nem prestando tanta atenção no que a gente fala no nosso dia a dia. Mas com certeza você já escutou a sua mãe falando: leva o casaco que vai fazer frio. Dito e feito. Normalmente faz frio. Normalmente, eu nunca gostava de levar casaco. Minha mãe está até ali no canto que pode comprovar isso depois. Deixa eu contar uma experiência. Teve uma vez que eu estava
lá em Curitiba ainda, eu estava voltando de um campeonatinho de kart com uns amigos. Eu estava num carro com um amigo meu e mais umas amigas estavam em outro carro atrás. A gente estava saindo para comer depois do kart. E a gente conversando, tal, eu e esse meu amigo. E aí ele falando assim, cara, falando da menina que estava dirigindo atrás, né? Falou assim, pô, ela dirige bem, ela precisa ajustar um pouquinho mais nas curvas, tudo isso, mas ela é muito desligada, capaz até, vou dar uma distância maior aqui, porque é capaz até dela bater no nosso carro. Passou 3 semáforos, encheu a traseira do carro dele. Então, realmente, a palavra tem poder. Dá até para brincar que, eita boca santa, né? Voltando para a palavra, em Atos 19, 5 a 6. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Neste versículo, o que mais me chamou a atenção é sobre profetizar. E eu fui pesquisar um pouco para ver qual o significado de profetizar. Normalmente, assim, a gente sabe que significa falar coisas boas ou falar algo que vai acontecer. E, segundo o dicionário, profetizar é prever o futuro por aptidão natural ou por alguma influência divina. E profetizou o Apocalipse, profetizava aos fiéis o retorno do Salvador. Tem o hábito de profetizar. A palavra tem tanto poder que, como Deus criou o mundo? Ele simplesmente falou. Em Gênesis 1:3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Uma simples ação, falar. E ele falou, e as coisas foram acontecendo. Em Salmos 33, 6, diz o seguinte: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pois pelo sopro da sua boca. Vocês terem noção o tanto do poder da palavra, principalmente o poder da palavra de Deus, ao falar, as coisas vão acontecendo. A palavra de Deus é um fortalecimento para a nossa alma. É o que nos sustenta, é o que aumenta a nossa fé. Pois a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso está em Romanos 10, 17. Existem muitas passagens que falam sobre o poder da palavra, sobre o fruto da boca. Ontem à noite, quando eu estava conversando com a Camila, com a minha esposa, sobre o que eu ia ministrar hoje e tal, eu até fiz não uma pegadinha, mas eu brinquei com ela, perguntei assim, me diga um dos versículos mais famosos da Bíblia, que com certeza no infantil quase toda criança sabe de cor, que tem, na minha época eram os esmilinguidos, né? Que sempre tinha um marca-página com esmilinguido, que fala sobre palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, desde criança a gente vai vendo isso, que a palavra realmente tem poder. Mas isso está intrínseco na gente? Nós percebemos o que a gente fala? Quero voltar a perguntar para vocês, o que tem saído da boca de vocês? Bênçãos ou maldições? O que você tem desejado para o seu próximo? A sua família? Ou até você mesmo? O que você tem profetizado? Mesmo sem perceber que está profetizando? Há muito tempo eu escutei uma pregação e o preletor estava falando sobre isso. Temos que ter muito cuidado com o que falamos, pois o nosso inimigo está ao redor, querendo uma brechinha do que a gente fala para nos atacar. Afinal, para que ele veio? Matar, roubar e destruir. Mas nós temos um Deus que é muito maior, mas muito maior do que qualquer outra coisa.
muito maior que o nosso inimigo. E até no último domingo o pastor Felipe pregou sobre isso, sobre a grandeza de Deus. E eu tenho certeza que assim como o nosso inimigo fica à espreita do que vai sair da nossa boca, Deus coloca os seus anjos para escutar tudo que estamos falando. E qualquer coisa boa que a gente fale, Ele se apodera dessa palavra e usa em nosso favor. Eu fico mais ou menos imaginando assim: a gente falou alguma coisa, vai um anjo voando para Deus e fala assim: Pai, o Daniel acabou de falar que ele quer ser cheio do Espírito Santo. E Deus fala animado para o Espírito Santo: desce agora, vai lá, enche ele, vai preenchendo ele. Logo depois vem outro anjo e fala: o Fábio falou que ele quer pregar o Evangelho para toda a nação, para toda criatura. Deus fala para um anjo: Fábio, vá, eu te capacito. Aí chega as bênçãos, aí chega outro anjo e fala para o Renato, fala do Renato, que o Renato quer ter bênçãos financeiras, que ele quer sustentar missionários e outras igrejas. Deus, na mesma hora, dá ordem para um anjo, vai e sopra no ouvido do Renato e fala assim: a estratégia que você precisa para isso é essa, o pixel que você precisa para isso é esse, para alcançar as bênçãos financeiras. Chega o outro anjo e fala: Pai, a Mariane acabou de falar que quer morar na Chapada. Ela quer pregar o Evangelho para os chapadões. E Deus fala bem alto assim: não! Eu tenho planos muito maiores para Mariane. Chapada é um lugar de descanso para ela. Ela vai sim pregar lá, mas não é o desejo do meu coração. Voa, anjo, conta para ela um pedacinho do meu plano. Sussurra para ela: praia, Bahia, nações. E assim, para cada um de nós, eu fico imaginando que os anjos ficam escutando o que a gente fala e levando para Deus, e Deus dizendo sim ou dizendo não, mas se apropriando do que a gente vem falando. E eu fico realmente imaginando que ele é esse leve trás de informações o tempo todo, e os anjos trazendo orientações para a gente do que Deus quer que a gente faça, do que Deus quer, onde que a gente vá e como que a gente vá. E o Pai falando se apodera dessa palavra que Ele falou. Isso eu quero para ele, isso eu quero para ela. E vai abrindo as portas e as coisas vão dando certo, quando a gente entende qual que é o nosso caminho, o que a gente deve fazer. Uma vez eu fiz uma pregação para os teens, aqui quando ainda era aqui embaixo, que a base da pregação era Mateus 7, do 9 ao 12. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei dos profetas. Deus está torcendo por nós. E como nós acabamos de ver, Ele é bom. Se eu, com esse meu coração mau que tenho, quero dar boas coisas para o Benjamin, para a Joana, para a Camila, imagina Deus. Quão poderoso Ele é, quão bondoso Ele é. Ele quer nos dar as coisas. Mas, por exemplo, eu vejo que o Benjamin às vezes quer ter um carrinho, sei lá, o Benjamin é muito fascinado em carro, então ele quer ter um carrinho muito grande, elétrico e tal. Ele não está preparado para isso. Ou, uma vez eu fui correr de kart aqui em Brasília, ele foi junto, ele queria correr de kart. Ele não está preparado para isso, ainda não chegou o momento. Quero dar esse prazer para ele? Quero. Mas no momento certo. Então, é bom, Deus é bom e Ele quer nos dar coisas boas, mas a gente precisa pedir. E volto a perguntar: o que você tem falado? O que tem saído da sua boca?
Quem consegue se apropriar mais das suas palavras? Deus ou nosso inimigo? Deus quer sempre o melhor. Devemos estar sempre no centro da vontade do Pai. Mas para isso, precisamos saber qual é a vontade dele. E como que a gente sabe? Buscando o maná, buscando o pão diário, buscando a Bíblia, buscando a palavra. Quem não gosta de comer um pão quentinho? É isso que Deus tem preparado para a gente todos os dias. Um pão quentinho. Como a gente viu naquele versículo atrás, assim como as suas misericórdias são inesgotáveis e renovam-se a cada manhã. Eu acredito que os planos e os sonhos de Deus para a gente se renovam também. À medida que uma coisa vai acontecendo, Deus vai planejando um outro plano, um outro sonho, Deus vai gerando na gente um outro sonho. E como que a gente consegue entender isso? Igual um relacionamento qualquer. Quanto mais próximo, quanto mais tempo você passa com alguém, mais íntimo você fica. E com Deus não é diferente. Quanto mais você busca, mais Ele tem para te entregar e te contar. Eu tenho um tio que o Márcio conhece também, que eu até brinco que ele é o tio Patinhas. Ele é verdadeiramente um contador de história. Gosta de falar. Você passa ali 3, 4 horas com ele e ele contando uma história diferente da outra e assim vai indo. E sempre quando a gente está junto, ele sempre tem uma história diferente, ou que ele vivenciou, ou que ele leu, ou que alguém contou para ele. Ele sempre tem uma história diferente. E eu fico imaginando, ele deve ter uns 75. Uns 75, a mãe confirmou ali. Eu tenho certeza que ele já esqueceu muitas histórias, muitas coisas que ele já vivenciou. Algumas histórias ele ainda vai vivenciar e vai contar para a gente depois, mas agora imagina, Deus, que sempre viveu, todas as histórias Ele conhece e não se esquece. O que precioso Ele quer contar para a gente? O quão precioso Ele quer ter esse relacionamento de passar ali 2, 3 horas conversando com a gente. Se o meu tio, que é falho, que é humano, sabe contar histórias, imagina Deus. Quão gostoso que é ouvir as histórias de Deus. Quão gostoso que deve ser você ouvir e Deus te falando coisas que Ele pretende para você, que Ele quer que você alcance. O que Ele tem para a gente hoje? O que Ele quer nos revelar hoje? O que Ele quer revelar para você, para mim? Provérbios 2, do 1 ao 6, diz assim: achou aí, João? Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, e der ouvidos à sabedoria, e inclinar o coração sobre o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la, como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Queria frisar essa parte aqui, pois o Senhor é quem dá a sabedoria e da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Teve uma vez que eu sou publicitário e uma vez um veículo de outdoor me chamou para me mostrar uma tecnologia nova que ele tinha. Que era o seguinte, todos os carros que passavam, ele conseguia pegar a placa do carro, saber quantas pessoas tinha dentro do carro, esse tipo de coisa assim. E ele veio todo animado me dizer, cara, eu consigo fazer tudo isso. Beleza.
para que serve? Aí a gente ficou conversando, ou seja, ele tem um monte de dados que para a gente não serve para nada. A ideia dele era muito legal, ele queria fazer geolocalização, ver por onde os carros passam, tudo isso. Mas isso para a gente não serve, para a publicidade não serve. Para ele vender o ponto dele dizendo quantos veículos passam no ponto dele, serve para alguma coisa. Agora para a gente não. Então o que eu penso sobre isso? O que é o conhecimento sem o discernimento? O que adianta eu ter muito conhecimento se eu não souber para que usar e como usar? E da boca do Senhor vem o conhecimento e o discernimento. E eu volto a perguntar, o que sai da sua boca? Conhecimento e discernimento vindo do Senhor? Em Marcos 13:31, diz uma passagem que é: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Nós já vimos a importância de falarmos sobre as coisas e o poder da palavra. E eu gostaria de ler algumas palavras que eu encontrei num devocional que eu fiz, que eu acho que se encaixa perfeitamente aqui, sobre a gente falar coisas boas para o nosso futuro, sobre a gente profetizar coisas boas. Vou ler aqui. Eu viverei o novo de Deus. Suas promessas se cumprirão em minha vida de acordo com os seus planos para mim. Me desprendo hoje de qualquer limitação que me impeça de ir mais longe. Avanço em direção ao meu propósito. Caminho vislumbrando o futuro preparado para os filhos de Deus. Continuarei seguindo a voz invisível do Senhor, que me levará ao cumprimento das suas promessas. Declaro que da minha boca só sairá bênçãos vindas do Senhor, e que em ti eu confio. Em João 1:1 é um versículo muito conhecido que no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. No mesmo capítulo, no versículo 14, diz que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Jesus é a palavra que a gente precisa seguir. Jesus é a palavra que tem que estar em nossos corações e Ele quer estar em nossos corações. Também tem uma outra passagem que fala que nós falamos o que o nosso coração está cheio. E a gente precisa estar cheio de Jesus, precisa estar cheio da palavra de Deus. Que Ele vai nos conduzir pelos caminhos tranquilos e felizes que tem preparado para a gente. Em Romanos 10, do 9 ao 10, ele diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. O 10? Pois com o coração que crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E eu não posso perder a oportunidade aqui de perguntar para vocês se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus e que se quer fazer isso nesse momento. Essa é a parte mais importante, é a decisão mais importante da sua vida, aceitar Jesus no coração. Tem alguém aqui que gostaria de fazer isso hoje? Levante sua mão para a gente poder orar e abençoar. Amém. Eu conheço muitas passagens aqui, bíblicas que falam ainda sobre palavra e sobre isso, mas o mais importante é isso, que o Senhor ressuscitou e que Ele está vivo e que Ele quer morar em nossos corações. Ele quer fazer morada com a gente. Eu estou encerrando aqui, indo já para o final, e essa oração de aceitar Jesus, eu lembro muito bem quando eu fiz.
pela primeira vez. Eu morava em Curitiba, eu fui num acampamento que tinha lá chamado Palavra da Vida. Eu deveria ter uns 6 anos. E no fim do acampamento rolava sempre o culto da fogueira. E no culto da fogueira eu lembro de pegar um graveto como se fosse a minha vida e jogar no fogo para Deus incendiar, perdoar os meus pecados. E isso com 6 anos marcou minha vida. Eu imagino o quão importante que é esse ou ato simbólico, mas sim essa certeza de entregar a vida para Jesus, que não tem coisa mais maravilhosa que se possa fazer. Jesus, a gente leu aqui, na verdade, em Romanos, que se a gente confessar com a nossa boca que Jesus é o suficiente Salvador, que não basta mais nada para a gente, nós seremos salvos. E eu gostaria que vocês repetissem uma oração comigo. Pai, eu conheço que sou pecador. Eu conheço que sou pecador. Confesso que Jesus é o Senhor. Confesso que Jesus é o Senhor. Creio em meu coração. Creio em meu coração. Que o Senhor ressuscitou. Que o Senhor ressuscitou. E vivo está. E vivo está. Escreve meu nome. Escreve meu nome. No livro da vida. No livro da vida. Muda meu entendimento. Muda o meu entendimento. Preenche todo o meu ser. Preenche todo o meu ser. Faz morada no meu coração. Faz morada no meu coração. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essas pessoas que levantaram as mãos aqui, Pai. Te peço, Jesus, para que o Senhor venha fazer morada no coração deles, Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a profetizarmos e a falarmos coisas boas, vindas do Senhor. Te peço, Jesus, para que o Senhor traga o entendimento e o discernimento, como a gente leu agora há pouco, Pai. Para você que, em nome de Jesus, Senhor, amém. Para você que fez essa oração, tem pranchetas aqui. A gente gostaria de conhecer você um pouquinho melhor. Eles vão ficar lá no fundo e logo após que terminar, coloque seu nome para a gente poder acompanhar você nesse momento de decisão tão importante que foi na sua vida. Se você quiser se reconciliar com Deus, é a mesma coisa. Aproveita, põe o nome na lista que vai entrar alguém em contato com você, te direcionar para uma célula. Nós queremos te acompanhar nesse momento.